Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, KaiBest com vocês para trazer a análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim! Então, hoje, dia 28 do 8 de 2020, às 10h14 da manhã, sexta-feira, estamos começando aqui mais uma análise de Bitcoin e Ethereum. E não poderia deixar de ser agora agradecer que somos 2.365 inscritos aqui no canal, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando seu like aí também, a sua opinião, que é muito importante aqui pra gente seguir juntos, beleza? Tamo junto. Então conto com vocês. Primeiro de tudo, se inscreve no grupo do Telegram, se inscreve no grupo nos grupos do Telegram. Na verdade, são o KaiVest e tem o grupo do MakerDAO. Se inscreve lá, é por lá que você vai trocar ideia comigo, com outros players do mercado. Já temos mais de 600 pessoas lá no grupo do Telegram do KaiVest, mais de 220 pessoas lá no grupo do MakerDAO. Então participa, não deixa de entrar nessa comunidade. Vamos crescer cada vez mais, vamos estar junto para poder desvendar esse mistério aí desse mundo também do DeFi, né, galera? Então tamo junto, é nóis, conto com vocês e vamos nessa, né? Então hoje saiu aí uma notícia aí, um dia desse aí, dia 26 na realidade, falando aqui exatamente sobre o Jeff Bezos, né? O Jeff Bezos aqui na Forbes, a Forbes é aquela revista americana lá que faz a pesquisa lá dos mais ricos do mundo e tal, e aí o Jeff Bezos saiu aqui reportando que tinha 200 bilhões de dólares, né, no valor total de todo o seu patrimônio, vamos dizer assim, das ações que ele tem, e tudo que ele tem dentro do portfólio dele, somando tudo, dá 200 bilhões de dólares, né? O criador da Amazon aí, a gente sabe que é uma empresa gigantesca, só que aí, né, nesse mundo controverso, né, onde as pessoas elas tendem a achar e demonizar que uma pessoa que conseguiu chegar nesse patamar, ela é alguma coisa conectada com o capeta, né? Esse cara não pode ser da real e tal, não sei o que. Isso aqui é uma pessoa normal que apenas conseguiu empreender e achar um nicho de mercado que exatamente conseguiu chegar lá. E aí lá nos Estados Unidos vocês sabem que a maioria da galera lá é revoltadona, né? Os caras estão botando, fizeram um protesto lá porque ele disse que tinha 200 bilhões de dólares. Exatamente fizeram lá, montaram lá uma guilhotina na frente da casa do senhor Jeff Bezos, né? Enquanto quem se prejudica nessa história toda aqui são as próprias pessoas, né? Por quê? Porque quando tem um cara de 200 bilhões de dólares ali, você tem que chegar pra ele e perguntar pra ele, meu irmão, me dê um conselho aí, me dê uma ajuda, me diga como é que você fez, tá ligado? Por quê? Porque foi ele que conseguiu, pô. E aí essa galera quer botar a cabeça dele ali pra cortar na guilhotina, tá vendo a loucura? Então é o seguinte, é entender que realmente você tem que entender que esses movimentos aqui é loucura. Agora o que acontece é o seguinte, você tem que ver que um cara como esse aqui, Jeff Bezos, ele tem muito a acrescentar. Só que o que é que está acontecendo hoje, ele está conseguindo acumular tanto dinheiro assim, nem talvez seja só por culpa dele. A empresa dele é top, a Amazon é perfeita. Você pede, vai chegar no outro dia de manhã na sua casa. Então, é incrível a logística que esses caras têm aqui no mundo todo, né? No mundo todo onde eles operam aí, eles operam com uma logística fantástica. Só que o que acontece é o seguinte, né? A gente tem uma outra parte aqui do jogo, né? Que é a parte aqui dos bancos centrais, né? E principalmente esse senhor aqui que está lá no Banco Central Americano, uma instituição privada, né? Controlada por bancos, não pelo governo. Você que acha que o Fed é uma instituição controlada pelo governo americano, não é. Entendeu? Ela não é controlada pelo governo americano. E o Fed, para quem não sabe, o FED é exatamente o Banco Central Americano, o Federal Reserve, né? Então você tem essa questão para entender. E essa daqui é a outra ponta, a ponta que faz esse cara aqui cada vez ficar mais rico. E a gente vai discutir hoje aqui um pouco sobre como isso acontece, né? Como esse efeito acontece e como é que a gente pode denominar esse efeito, né? Como é que isso é caracterizado no mundo da economia. Então você tem aqui exatamente a inflação aqui da taxa de inflação do Banco Central Americano, né, o Federal Reserve, que o seu Jerome Powell aqui, ele é o chairman, né, ele é o tipo presidente desse Banco Central Americano. E aí simplesmente o que é que acontece? Dias atrás eu fiz vídeos falando para vocês que eles estavam indo se reunir e tal lá em Jackson Hole, né, Wyoming.
E aí simplesmente eu falei para vocês que a gente ia ter um novo modo de calcular a inflação, né? E aí, mais uma vez, isso aconteceu. Né? Não vou dizer aqui que eu previ nada, mas eu já estava esperando esse tipo de movimento, porque o Banco Central americano ele tá de mãos atadas, né? Como o próprio Richard Rittenban aqui do Brasil chama muito, virou um verdadeiro passageiro da agonia. Né? O Banco Central americano hoje é o principal passageiro da agonia que a gente tem aqui no mercado. Por quê? Porque ele está lutando com todos os esforços que ele pode ter e fazer no mundo para poder simplesmente estar fazendo a questão de combater a deflação. Por quê? Porque todos os bancos centrais do mundo eles querem combater a deflação, porque na cabeça deles deflação é uma coisa que não é beneficiante, não traz benefícios para a comunidade. E o que é a deflação no ponto de vista prático? A deflação é exatamente o seu dinheiro começar a valer mais. Então, imagina que o seu dinheiro ele estava valendo, ele com a inflação é o contrário da deflação. O que é a inflação? O seu dinheiro começa a valer menos. A deflação, o seu dinheiro começa a valer mais. E para os bancos centrais, o seu dinheiro valer mais não estimula a economia. Por quê? Porque as pessoas não vão gastar, não vão consumir. E eles querem é que a pessoa consuma, porque a economia é baseada em consumo lá nos Estados Unidos. Então, se tem pouco consumo, não tem economia, né? Não é gerado os bens, produtos, né, que têm que ser necessários para poder serem consumidos, né, literalmente. Então, o que acontece é o seguinte: esses dias aí, aliás, ontem, eles fizeram, né? Ontem teve uma esse encontro aqui dos bancos centrais lá em Jackson Hole, né? Através foi na internet e tal. Mas aí o que acontece é o seguinte: tem um vídeo completo aí, você pode achar em algum outro canto aí, mas os links vão estar sempre na descrição aqui. E é exatamente o que eles fizeram foi o seguinte: eles mudaram mais uma vez a forma como que vai ser feito o cálculo da inflação, né? Ou seja, do jeito que eles querem depreciar a grana, porque quando eles depreciam a grana, mais uma vez, você é estimulado a gastar. Por quê? Porque se você segurar aquele dinheiro ali, a inflação vai comer e você não vai poder consumir mais. Então você é estimulado a gastar e não a salvar, né? Não a manter esse dinheiro sobre a sua posse, né? Por quê? Porque é realmente o contrário do Bitcoin. Bitcoin, ele com o passar do tempo diminui a emissão e aí aumenta a escassez. E com essa moedinha de papel aqui, o dólar, a gente faz o quê? A gente faz o contrário. Passa o tempo, aumenta a emissão. Quanto mais passa-se o tempo, mais se aumenta a emissão. É isso que está acontecendo. E aí diminui a escassez, ou seja, tem mais no mercado. Então, o que eles fizeram aqui agora foi dizer que a inflação agora não vai ter não vai ter um limite, né? Ela vai ter o quê? Uma média. E aí agora a gente vai ter uma média da inflação rodando em torno de 2%. Só que é bem interessante vocês entenderem porque 2% é uma média agora. E isso significa que no curto prazo, se a inflação estiver abaixo ali de, vamos dizer, 1%, vamos dizer se ela está ali em 1%, o que é que eles podem fazer? Eles podem começar a imprimir mais dinheiro, aumentar a inflação para ela chegar em 4%, 3%, para que ela possa ter a média em 2%, entendeu? Então, eles não querem aumentar a taxa de juros básica, né? Por quê? Porque isso traria o desconforto para o mercado. E aí, consequentemente, muita gente ia ser desempregada, né? Você aumenta o custo do dinheiro, você aumenta todo o custo do sistema financeiro como um todo, né? Então é uma coisa exponencial aumentar a taxa de juros. E essa taxa de juros artificialmente baixa, como está agora lá nos Estados Unidos, está cerca de 0,25 ao ano, é muito baixo, galera. Então simplesmente o que vocês têm que entender é que essa taxa de juros ela não é sustentável no longo prazo. E para isso o Fed está fazendo esse movimento aí extremamente
nunca visto antes na história da humanidade, que é criar agora essa média de 2%. Eles querem manter uma média de 2% entre esse padrão. Só que aí tem aquela questão que eles também não vão ter uma fórmula, né? Esse novo modo de calcular a inflação não tem uma fórmula, é simplesmente do jeito que eles acharem que deve. Ah, tá muito baixa aqui a inflação, vamos ter que subir. Aí bora botar aqui uns 2, 3, 4 meses aqui de 4%, 5%, 10%, porque a gente ajuda a crescer aqui a inflação. E aí quando ela chegar na média ali em 2%, a gente dá uma regulada, baixa ali um pouquinho, né? Então, ah, meu Deus do céu, os caras estão fazendo experimento social com bilhões de pessoas ao mesmo tempo. E aí falam do Bitcoin e das criptomoedas, né? É um negócio que está cada vez mais assumindo o controle. Então aqui o Shadow Statistics, né? Shadowstats.com é um site que eu já mostrei para vocês aqui no canal, mas já faz um tempo. Ele mostra exatamente a questão de como era calculado a inflação anos atrás, né, e como era calculada a inflação antes de 1980 e antes de 1990, né? Então, antes de 1980 aqui embaixo e antes de 1990. E aí, depois, nos anos 2000, teve outra alteração e agora tá tendo outras alterações também, que eu acabei de comentar com vocês aí, né? Agora, o negócio de uma média, eles querem manter lá em 2%. E aí, simplesmente, o que acontece é o seguinte, a gente vem aqui para esse senhor aqui, ó, Richard Cantillon, né? Uma vez eu já comentei com vocês, algumas vezes já comentei, né, sobre o estudo que foi feito por esse cidadão aqui, que na realidade ele viveu aqui em 1734, né? Aqui mais ou menos aqui nesta época aqui que a gente via esse tipo de imagem ainda, com esse tipo de qualidade fantástica, né, que você só vê aqui. E simplesmente o que é que acontece aqui com a demonstração dessa foto, né? Richard Cantillon ele conseguiu definir um negócio chamado o efeito Cantillon, né? O efeito The Cantillon Effect, né? E aí o que é esse efeito Cantillon? É exatamente o que a gente faz quando isso daqui acontece, né? Não é o que a gente faz na realidade, é o que os bancos centrais fazem. Então esse cara aqui, ele se beneficia de um movimento onde esse outro cara aqui, ó, ajuda ele. Por quê? Porque quem tem ativos, né, quem tem bens já, quem já tem ativos nas suas carteiras, né, bem dizer, neste momento, né, no momento que o Banco Central está aqui pirando para poder aumentar a taxa de inflação, pelo menos do curto prazo, o que é que acontece? Quem tem ativo na carteira se beneficia. O Wall Street acha um sonho essa impressão de dinheiro. Por quê? Porque o cara tá cheio de ativo na carteira. O cara tá aqui, ó, ações, ouro, prata, Bitcoin. O cara tem tudo na carteira dele. Tá entendendo? Então, quando se imprime dinheiro e você tem ativos, o seu dinheiro vale menos, os seus ativos valem mais. É exatamente isso que acontece. E aí o seu Richard Cantillon aqui, ele definiu o efeito Cantillon em 1734. Olha como é que esse cara era inteligente nessa era. E o que é que ele fala sobre o efeito Cantillon? Ele fala exatamente que você tinha uma questão de que os amigos do rei, né, eles eram beneficiados com essa história de diluição da base monetária, né? Por quê? Porque você tem os amigos do rei ali se beneficiando, pois eles eram as únicas pessoas que tinham os ativos, né? Que têm os ativos, que têm coisas que vão gerar caixa para eles, né? Que tem proteção de valor, que tem reserva de valor sobre a carteira, né? Que tem sobre a sua posse ali uma reserva de valor, entendeu? E aí, a grande maioria das pessoas não estavam dentro dessa sala. Essa sala aqui era apenas uma sala que tinham apenas os amigos do rei, né? O alto clero ali da sociedade, né? Então imagina que a maioria da sociedade não está dentro dessa sala e ela não vai ser beneficiada por esse movimento. Então o efeito Cantillon, né? Ele fala exatamente sobre isso, né? Que tem um artigozinho simples aqui da Austrian Economic Center. Você pode acessar aí, eu vou deixar também o link na descrição, que fala exatamente
de como isso é feito, né? Uma coisa, um texto bem simples, acho que é uns 50 linhas aqui, sei lá, se duvidar, não é nem isso tudo, 30 linhas, sei lá. E aí, o efeito Cantillon ele se dá pela questão exata de você ter um governo ali, banco central, né, imprimindo esse dinheiro, e esse dinheiro ele vai primeiro para a mão de poucas pessoas, né? Ele vai primeiro para a mão de poucas pessoas, pessoas que estão próximas ali aos bancos centrais. Então isso traz um desequilíbrio na economia como um todo, porque a desigualdade ela cresce exponencialmente. E aí, pessoal, e aí é onde a gente vê realmente o efeito desgraça da parada, né? O efeito colateral do efeito Cantillon, né? É exatamente isso, é você ter essa desigualdade, essa discrepância, né, entre as duas partes da sociedade. A parte da sociedade que está próxima desse Banco Central, que recebe esse dinheiro na primeira vez, que são o quê? Banqueiros, grandes empresários, né? São Jeff Bezos da vida, são Tim Cooks lá da Apple, né? São essa galera que tem um pouco mais de grana mesmo já e ativo sobre a sua posse, né? Assim, dessa forma, as pessoas conseguem entender que quem não tem ativos, né, quem coleciona passivos, que no caso é a grande parte da sociedade, compra carro, compra apartamento parcelado não sei quantas milhões de vezes, compra revista, roupa, não sei o que, essas coisas que não traz benefício financeiro algum para a pessoa. E aí, por outro lado, um cara como esse aqui, quando sobra uma graninha, o que é que ele faz? Ele recompra as ações lá da Amazon dele. Né? Quando sai uma graninha lá no juro baratinho, que o nosso amigo aqui, Jerome Powell, aqui lá do Banco Central Americano, dá para esse cara aqui porque ele tem 200 bilhões, qual é a probabilidade de um cara que tem 200 bilhões de dólares não te pagar um empréstimo? Então, o juro para tu é bem baratinho, meu amigo. Agora, para nós aqui, ó, o Dona João, pra Dona Maria, é no boga, tá ligado? E não bota com pena não, é com areia grossa, compadre. É com areia grossa. Ele bota um pouquinho de terra assim em cima ó, e depois enfia com tudo, tá ligado? Então, o efeito Cantillon, espero que vocês estejam entendendo aí como é que tá, né? E aí, pra gente terminar, tem o Raw Paul aqui, que é um ex-fundo de investidor, um fundo de investimento aí, né? Um manager, né? Ele era um. é, ele também tem o Real Vision, né? Que é o canal dele no YouTube. Bem interessante, eu espero que vocês sigam ele também aí. Quem souber inglês, vale muito a pena, porque ele tem muitos insights aí. Ele trabalhou aí como gestor de fundos durante muito tempo. E ele também é um investidor muito grande, né? Então é interessante seguir a filosofia dele aqui também para ver como é que ele acha e pensa, né? Então o Raw Paul ele estava dizendo aqui exatamente sobre ele saber que o Bitcoin e o ouro agora nesse momento inicial tá exatamente fazendo com que eles caiam, né? Eles caiam agora nessa fase inicial. A gente está tendo uma queda aí no preço do Bitcoin, uma queda no preço do ouro aí. Nesse primeiro momento, segundo ele aqui, a gente pode ainda ter quedas maiores, né? E ele inclusive fala aqui sobre o drawdown, né? Que significa mais ou menos o tanto que ele espera que o Bitcoin ou o ouro possam chegar a cair, né? Então ele fala exatamente aqui que o ouro pode ter um downside, né? Uma queda de no máximo ali até 25%. E aí o Bitcoin poderia ter uma queda de até 50%. Só que o risco ajustado ao retorno, né, é muito maior, porque você tem um risco de perder ali, vamos dizer, 50% no curto prazo, mas ele pode fazer, segundo o próprio Raw Paul aqui, o ouro tem a capacidade de fazer de 2 a 3 vezes, né? Enquanto pode chegar até 5 vezes, enquanto o Bitcoin ele pode fazer de 50 até 100 vezes, caso ele se prove ser o que ele demanda ser, o que ele espera ser, né? Então, isso daqui não é questão de fazer previsão, o cara acha que não sei o que isso, que aquilo, não é. É questão de você entender macroeconomia e como as coisas são realizadas. Quando você vê um sistema como esse, que não tem limites para impressão de dinheiro, né, para diluição, né, do próprio
do própria base monetária, da reserva de valor mundial chamada dólar, você tem aqui, eu não sei se eu comentei, mas esse cara aqui é bem interessante também, ele tem um YouTube também chamado Nugget News, lá da Austrália, então segue ele lá também, bem interessante, Alex Sanders. E aí, a gente tem essa questão de um cara como esse aqui, Jerome Powell, está fazendo essa questão de imprimir dinheiro a rodo, né, sem limites. Por quê? Porque ele agora quer manter uma média nos 2%. E isso, galera, por si só, já faz com que hard assets, né, com que ativos que são difíceis de ser produzidos, vamos dizer assim, no caso do Bitcoin, ele já tem uma capacidade de emissão programada, né, ou seja, a gente já sabe quanto que vai ter de Bitcoin com o passar do tempo, né. A gente tem exatamente o senhor Jerome Powell sendo o maior marqueteiro do Bitcoin do mundo, né? Por quê? Porque o cara tá falando assim, galera, aqui é o seguinte, aqui não tem limite. Eu vou botar para rodar aqui a máquina até eu ver que tá bom. Quando eu ver que tá bom, eu dou uma aliviada e depois eu boto para rodar de novo aqui, tá ligado? Então, então você tem que entender um pouco de macroeconomia, galera. E isso é que é o mais fascinante do Bitcoin. É você ter essa noção de que quando você entra no Bitcoin não é só um investimento, não é só um Bitcoin, não é só uma tecnologia. Você tem que começar a buscar dentro da sua capacidade intelectual esses dados sobre macroeconomia. Porque é aí que você começa a conectar os pontos, né, desse Lego que é a economia como um todo, esse mercado financeiro como um todo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa análise breve aí, daquele refresh live aqui especial. Hoje tem a aula de yield hacking com o pessoal lá da turma que chegou e vai fazer e tal. Então, muito interessante, tamo junto. Obrigado aí a todos que vão participar, a turma cheia, 20 pessoas lotado. E aí eu pedi para vocês darem aquele like, né? Ajudar aqui o canal, se inscrever no canal, ativar notificações, também deixar a sua opinião aqui aqui embaixo, né, na nossa descrição aqui. E seguir metendo marcha, né? Seguir metendo marcha porque a gente tem que manter um padrão. Então a gente vem aqui para ver o market cap como um todo, hoje 372 bilhões, quase 373 bilhões de dólares aqui agora no momento, né, da nossa análise. Então são 24 horas, tem quase 82 bilhões de dólares aqui negociados já. Então o Bitcoin com 56,6% de dominância, o Ethereum vem logo atrás com 11,8, perdão, por cento de dominância, e o Gwei tá baratinho, né, galera? 68 ali, comparado dos últimos dias, tá interessante. Então vamos meter marcha aqui. O Bitcoin 11.433, a galera já tá vendo aí que já tá vários dias com a volatilidade caindo, ou seja, muito interessante, porque quando a volatilidade cai, em algum momento ela tende a subir, né? E aí se vai subir a volatilidade para uma alta ou se vai subir uma volatilidade para uma baixa, a gente não sabe. Então interprete que o mercado só tem apenas dois movimentos. Ou ele está em consolidação, ou seja, ele está andando de lado, ou ele está em tendência, né? Então ele só tem esses dois movimentos. Ou ele está em consolidação ou ele está em tendência. Quando você entende isso, o seu mundo, o seu modo de analisar o mercado fica mais simples. Por quê? Porque tendência pode ser de alta ou tendência de baixa. Então ele só tem dois modos e então é muito simples de você interpretar o mercado. Não fica nessa viagem de achar que ele tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Não. Então vamos nessa. 11.433, 391 dólares aqui para o Ethereum. E destaque hoje positivo também para a Synthetix, né? Então são 5,8% de alta, mais 6,68 aí dólares por unidade, tá bem interessante. Synthetix teve também um rebranding, né? Ele está fazendo aí uma nova marca, né? do seu token, acabou mudando aqui. Então se vocês verem essa nova marca aqui da Synthetix, não se espantem, agora é dessa forma aqui mesmo. E o token continua sendo o SNX. Então tamo junto. A gente tem aqui essa questão do gráfico do Bitcoin de longo prazo, né? Eu espero que vocês gostem aí da análise também. E tamo junto. Então vocês sempre tem que tirar o zoom, né? Começar de fora e ver de longe esse gráfico, porque é aí que você vê as oportunidades. Então a gente está aqui, ó, dentro do nosso triângulo aqui, ascendente ainda, que a gente desenhou já há alguns dias. A gente chegou
Estamos testando aqui a base desse triângulo, né, nessa região aqui que está sendo formada, e a gente vai acompanhar, né, porque aqui dentro desse triângulo ascendente ele ainda continua com estrutura de alta formada. Por quê? Porque a gente tem fundos maiores do que os fundos anteriores, e isso por si só já é uma tendência clássica de alta, né? Quando você tem a formação de fundos maiores do que os fundos anteriores, você já tem uma tendência clássica de alta segundo o Dow, né? Que é o Dow lá do Dow e Jones, né? Dos caras que inventaram lá a parada toda aqui, é o Dow da análise técnica. Então, simplesmente, é, o que acontece é que a gente está vendo aqui essa criação de suporte aqui nessa região. Vamos ver se ele vai conseguir superar e ficar aqui nesse patamar aqui, para a gente acompanhar. Estamos negociando abaixo do fractal 21 períodos, hoje nos 11.691 dólares, né? O preço hoje está na casa dos 11.440. Então, vamos ficar ligado porque realmente é bem interessante. E a gente tem aqui os fractais aqui abaixo, logo chegando para dar suporte, que são eles aqui, o de 50 períodos, que está na casa dos 10.807 dólares, que seria bem interessante aí, porque ele já está aqui próximo, aliás, ele já está superando o nosso fundo anterior, ó. Vocês podem ver que eu tracei aqui a retinha no dia 2 do 8 aqui, a gente fez um fundo nos 10.730 dólares. Então, o fractal de 50 períodos ele já está aqui acima dessa região, e aí ele pode chegar dando suporte e a gente não perderia esse fundo anterior que foi feito. Na sequência tem o de 72 períodos que está ali na casa dos 10.334 e o de 100 períodos, né, para colecionar e terminar os nossos de curto prazo, aqui na casa dos 10.089 dólares. Então todos os fractais aí de curto e de curto prazo estão dentro da casa dos 10 mil dólares, né? Isso é bem interessante, acima dos 10 mil dólares. Então a gente já vai ter pontos de suporte aí nessas regiões. Então a gente tem aqui os fractais de médio prazo, né? De 200 períodos, o amarelo, de 305 períodos, o azul claro. E aí eles estão aqui hoje, mais ou menos aqui embaixo, aqui na casa dos 9.034 dólares, o de 200 períodos, né? Então olha que interessante, fractal de 200 períodos aqui, quando ele chegou na máxima aqui, a gente teve aqui um movimento que ele veio aos 9.423 dólares aqui, quando ele teve esse movimento, né? A gente teve um movimento fractal de 200 períodos, na máxima ele chegou aqui, e a gente está próximo da máxima novamente aí, cerca de 400 dólares, mas como são 200 períodos, né? 200 dias no caso aqui do gráfico diário, a gente tem que aguardar mais para poder ver se ele consegue romper, se o preço continuar mantendo-se, né, acima dessa região aqui que está hoje, né? Então é bem interessante. E com isso a gente vai dar uma olhada aqui só para mostrar que nossa resistência principal ainda continua sendo aqui agora na casa dos 12.100, 12.300 dólares, 12.400, e a gente vai ter que ver se ele consegue fazer um reteste dessa região, né? Então, tamo junto. Vou botar aqui o Ethereum agora rapidinho. O Ethereum rapidinho. Vamos carregando aqui. Vamos dar linha na pipa. O Ethereum tá bem interessante, né? Tá aqui toda a movimentação do preço do gráfico do Ethereum, porque eu acho que aqui nessa região a gente está fazendo um grande fundo, né? E é um grande fundo que a gente está consolidando aqui há bastante tempo, né? Se a gente pegar aqui desde esse dia que a gente estava nesse mesmo patamar até hoje, né? Já são 752 dias que a gente está lateralizando. E isso, galera, é um movimento exponencial, né? É um movimento que quando ele tende a ser quebrado, né? Esse fundo for formado, e se tudo der certo ele já foi formado, né? Se esse fundo aqui tivesse sido formado, eu acredito que sim, a gente não vai ver Ethereum abaixo de 80 e poucos dólares, 85 dólares aqui, a gente não vai ver. Então o que acontece é que a gente está aqui numa trajetória de alta e bem definida. E bem definida. Então toma cuidado aí com o que você vai fazer. Até o próprio RSI aqui do Ethereum, ele está bem interessante num ponto de suporte. Então a gente tem que acompanhar aqui, já está abaixo aqui. Na verdade ele está aqui na casa dos 52 pontos, o RSI. Então está na zona neutra, mais que lindo. Agora ele já pode, quem sabe, começar a buscar uma nova alta antes de ou então ele vai vir buscar aqui a região de sobrevendida aqui embaixo, né?
Então a gente tem que ficar acompanhando os pontos dos fractais para ficar de olho. Fractal 21 períodos, $404. Fractal de 50 períodos está nos 342. E os mais importantes que estão aqui, que eu até estou querendo fazer uma comprinha aqui, caso ele venha nessa região, é aqui no fractal de 1.200 períodos com o de 72 períodos, que está ali na casa dos $310, né? Então, vamos meter marcha, vamos ficar ligado, porque quando esse mercado começar a subir, ele não vai dar trela e você não vai conseguir pegar no dia que você achar que deve, né? Então vamos ficar ligado e tamo junto, galera. Espero ter colaborado aí com mais um dia, mais uma alegria, mais um bom fim de semana para vocês aí. E tamo junto, beleza? É nós, o mundo é de quem investe, galera. Nunca se esqueçam disso. Eu sou muito grato aí a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando o seu like e também a sua opinião, que é muito importante. Se inscrevam nos grupos do Telegram, é muito importante isso também. E participem, né? Sejam ativos na comunidade, beleza? Tamo junto. É isso aí. Um abraço e valeu.